Seria uma segunda-feira ensolarada, não fossem os 12% de queda da Bolsa. Seria uma segunda-feira de março, daquelas normais, que abrem a semana, não fossem 40% atribuídos ao risco país, o maior da história. Enfim, seria uma segunda-feira comum se não houvessem 12 milhões de desempregados, uma economia praticamente estagnada e sem perspectiva de melhora. Seria, mas não foi. Essa segunda-feira foi marcada por isso e muito mais. E para a gente entender o que é jogo de cena e o que é real nesse tabuleiro, nós conversamos agora, ao vivo por Skype, com o economista e professor do Instituto de Economia da Unicamp, Guilherme Melo. Boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal, tudo bom? Boa noite aos ouvintes aí, aos telespectadores. Guilherme, esse cenário, ele nos atrapalha? Como? Olha, obviamente o cenário nos atrapalha. Ele atrapalha, obviamente, quando o mundo entra em crise, ele acaba atrapalhando todos os países que têm relações comerciais e financeiras com o resto do mundo. No caso brasileiro, as nossas relações nos tornam ainda mais frágeis. Por quê? Porque já há algumas décadas nós aumentamos a nossa dependência em commodities, na produção de produtos primários, produtos não industrializados, né? Que, como a gente viu hoje com o caso do petróleo, tem uma variação de preço muito grande. Então, quando a crise vem, o preço das commodities cai, isso afeta nossas principais empresas, afeta a nossa capacidade de exportar, né? E afeta também a atratividade do Brasil como um país destino de investimentos internacionais. Além disso, nós temos uma conta financeira muito aberta. Os capitais internacionais entram e saem do Brasil quando querem, da maneira que querem. E isso faz com que, nesses momentos de grande tensão internacional, os capitais procurem segurança. Onde está a segurança? No título dos Estados Unidos, do Tesouro Americano. Então, eles saem aqui do Brasil e de outros países do mundo e vão para títulos americanos. Como nós estamos mais expostos, mais abertos e somos mais afetados do ponto de vista produtivo pela queda das commodities, nossa bolsa, o nosso câmbio, tudo isso acaba sofrendo mais que o resto do mundo. Para piorar, tem diga. Não, pode falar, pode continuar com o seu pensamento. Não, para piorar, tem uma coisa que nos afeta também diretamente, que é o fato que os países mais desenvolvidos, produtores de produtos industriais, como a China ou a Europa, estão alguns locais lá basicamente fechados, trancados dentro de casa. Então isso acaba afetando as cadeias produtivas brasileiras, porque muitas empresas precisam de equipamentos, insumos, serviços desse país e não vão receber, ou seja, vão ter que parar a produção aqui também. Então sim, obviamente essa crise global nos afeta e muito. Há riscos, por exemplo, Guilherme, de acontecer uma crise igual a de 2008? Olha, há riscos dessa crise que hoje é uma crise ainda, digamos assim, de oferta e demanda, ou seja, do lado real da economia, porque as fábricas estão fechadas, né? Cidades inteiras estão paralisadas, então é uma crise do lado real, e ela já contaminou os mercados financeiros. Então ela já contaminou bolsa de valores, valor dos títulos, taxa de juros, taxa de câmbio. Mas ela pode se tornar no tipo de crise que é o pior tipo de crise num capitalismo, principalmente num capitalismo como a gente vive hoje, financiarizado e globalizado, que é o que a gente chama de crise de crédito, que é o fato de as empresas estarem paradas e o estoque de riqueza está se desvalorizando, quer dizer, o valor das ações das empresas estarem se desvalorizando, fazer com que empresas e mesmo cidadãos não consigam pagar suas dívidas. As empresas, por quê? Porque elas precisam de crédito para pagar suas dívidas e elas precisam mais do que crédito, elas precisam de receita, seja financeira, seja produtiva. Como a economia está em recessão, isso não vem e aí isso pode se tornar uma crise de crédito, que foi o que aconteceu em 2008. Quando a crise de crédito vem, isso afeta o sistema bancário. Banco começa a quebrar, né? Grandes empresas começam a É um sofrer, efeito dominó, seguradoras né? começam a quebrar. É um efeito dominó. E dado que a gente já está
há quase 2 semanas nessa instabilidade, nessa queda dos mercados acionários, a qualquer momento pode haver uma quebra, por exemplo, de um grande banco ou de uma grande instituição financeira por um problema de crédito, falta de crédito, e isso desencadear um efeito dominó gigantesco no sistema financeiro. Então é fundamental, nesse momento, que os bancos centrais do mundo inteiro estejam muito atentos e não permitam que falte crédito. Se faltar crédito, a gente volta para 2008. Agora, Guilherme, e para o pequeno investidor, por exemplo, aquele pequeno investidor que comprou ações na Petrobras, por exemplo, como agir? Como ele deve agir? Olha, eu acho que nesse momento o investidor que não está buscando o rendimento imediato tem que fazer é esperar. Você tem uma ação da Petrobras, ela valia 50, agora está valendo 10. Espera, você precisa do dinheiro agora? Bom, se você precisar do dinheiro agora, porque você tem outra dívida e está sem crédito e todas essas situações, aí você vai ter que assumir a perda, certo? Mas eu diria que nesse momento vale a pena para esse investidor pequeno que está com seu dinheiro em ações, pensando mais no médio e longo prazo, eu diria para ele esperar. Por quê? Porque, obviamente, que em algum momento esse cenário vai se reverter, né? E aí as suas ações vão voltar a valer um pouco mais. Agora, mais uma vez, para quem comprou ações acreditando na valorização de curto prazo, nesse discurso de algumas instituições financeiras, venha para o mercado de ação, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ganhar dinheiro todo dia. Bom, eu tenho uma má notícia para essa pessoa, ela está numa situação muito difícil e se ela precisar desse dinheiro agora, ela vai ter que aceitar uma desvalorização do seu ativo, da sua riqueza muito grande. Perfeito. Guilherme, obrigado, viu, pelas suas explicações nesta noite de segunda-feira. Eu que agradeço, estou à disposição. Boa noite a todos. Até uma próxima. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.